a gente mostrar aqui também de fatos passados. No ano passado, vocês se lembram, o Marcos Braz, dirigente do Flamengo, se envolveu em uma confusão num shopping da Zona Oeste do Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca. Deixa eu falar uma coisa curtinha. Claro. Eu, assim, aqui também não estou defendendo lado nenhum, mas o Breno foi meu advogado. Quando eu fui técnico no Catar, trabalhei com ele várias vezes, um cara, assim, que sempre foi muito sério comigo e as pessoas que eu convivo que o conhecem. Aqui não estou fazendo crítica aos outros porque não os conheço, mas eu conheço o Breno, tá, Nuri? Então, assim, só para, né, para não deixar passar, não estou defendendo ninguém. Também espero que apareçam outras situações e que as pessoas possam se defender, mas conheço o Breno, então, nesse aspecto, é só uma palavrinha, correta. Justamente, muito. Tá aí, então, depoimento do Silas. Casos ainda sem solução. Vou voltar aqui para o Marcos Braz. Esse caso está no Ministério Público em relação à confusão dentro do shopping na Barra da Tijuca envolvendo um torcedor do Flamengo e o Marcos Braz. Hoje foram divulgadas novas imagens. Uma câmera de segurança mostra ângulos que ainda não haviam sido vistos no momento exato da agressão. Vamos dar uma olhada. Obviamente, o rosto das pessoas que estavam dentro da loja foram preservados, né? Porque elas não têm absolutamente nada a ver com isso. De repente, aparece ali o Marcos Braz saindo correndo com uma pessoa atrás dele. Os curiosos logo começam a se mexer para entender o que está acontecendo. E aí tem uma imagem de uma outra câmera já do corredor do shopping de fora da loja, mostrando ali a porta, em que vai dar para ver o momento da agressão ali, uma correria no corredor do shopping, você vê ali até a pessoa com o carrinho se assusta porque não sabe direito o que está acontecendo, carrinho de neném, e volta. E agora o ângulo de cima da escada, a imagem anterior tinha sido uma imagem de baixo, que só dava para ver o canto, e agora a gente está vendo ali o torcedor, a equipe de segurança do Marcos Braz e o próprio Marcos Braz batendo no jovem já caído. Sai, ele se levanta, pega o celular, né? E é o que a gente tem de novidade. Essa imagem para o Ministério Público desmonta a tese de defesa do dirigente do Flamengo de que ele estaria defendendo a filha, né? Ainda vai ser analisado se a denúncia vai ser oferecida ou não. E a gente, assim como no caso do Veríssimo, aguarda que a justiça venha esclarecer o que aconteceu, né? São situações diferentes, obviamente, uma de contrato e outra de polícia, está sendo olhada pelo Ministério Público e a gente fica aqui aguardando o desfecho desse episódio, dessa situação envolvendo o Braz. Tem coisa... Falar sobre o jogador que está livre no mercado e que a torcida do Flamengo está fazendo campanha nas redes sociais para poder a diretoria contratar esse atleta. Se chama Igor Coronado. Ele vai rescindir agora. Ele está atualmente, deixa eu ler aqui certinho, Al Ittihad, da Arábia Saudita. Ele está, na verdade, no mundo árabe desde 2018, 2019. Para quem não conhece esse jogador, embora ele seja brasileiro, mas ele fez a categoria de base no MK Dons, da Inglaterra, passou pela Turquia, futebol italiano. Aí em 2018 ele chegou a Al-Sharjah, tá? Do mundo árabe. Em 2021 ele foi para o Al-Ittihad e está lá desde então. E o empresário dele, em entrevista ao GE, confirmou que ele vai rescindir o contrato, vai ficar livre e tem o desejo de retornar, de voltar a jogar no Brasil, enfim, de disputar o futebol brasileiro. Ele tem 31 anos e posso dizer, galera, assim, eu acompanho esse jogador já tem um tempinho, até porque, de fato, o Flamengo tentou a contratação desse jogador no passado recente. Ele deu entrevista em 2022 para o UOL falando: quando o Flamengo me ligou, eu disse, me libera, eu tenho que ir. O presidente do Al-Ittihad brigou comigo, a ligação com o presidente não terminou bem. Ou seja, na ocasião ele queria vir para o Flamengo em 2022, mas o Al-Ittihad não liberou. Agora ele está livre no mercado. Vai ficar livre no mercado, na verdade. Ele, pelo Al-Ittihad, ele tem 71 jogos, 16 gols e 32 assistências. Na carreira, 344 jogos, 127 gols e 102 assistências. E com certeza no futebol brasileiro ele ia se destacar muito.
O Fabinho, ex-Liverpool e atualmente no Al Ittihad, falou sobre o Igor Coronado. Preste atenção nessa declaração. Só tinha visto ele jogar pela TV e quando eu vi no dia a dia, nos treinos e jogos, percebi realmente a qualidade que ele tem, que é um jogador diferenciado. Rapaz, Fabinho falando isso dele. E aí eu quero saber de você que está aí acompanhando o canal Vini Casagrande. Você queria a contratação desse jogador? Lá no Twitter, inclusive quem não me segue no Twitter, @Vini Casagrande. No Instagram, @Vini Casagrande também. Tem campanha da torcida rubro-negra pedindo a contratação desse atleta. Quero a opinião de vocês aqui no YouTube. Vocês acham que o Flamengo tem que contratar, ou pelo menos tentar a contratação desse atleta de 31 anos? Pode comentar à vontade aí. Falando sobre Mateuzinho, atualização, o Corinthians igualou a proposta do Botafogo ao Flamengo. Antes a proposta do Corinthians era do mesmo valor, 4 milhões de euros. A diferença é que o Botafogo seria de maneira fixa, sem bater metas, e a do Corinthians era batendo metas uma grande parte. O Corinthians falou, não, beleza, a gente muda a proposta e bota 4 milhões de euros de maneira fixa, igual a do Botafogo por 60%. A questão é, agora o Flamengo quer fazer negócio com o Botafogo, porque o Flamengo não gostou nem um pouco da forma que o Corinthians agiu depois de descumprir a palavra envolvendo o próprio Mateuzinho, quando o jogador já estava lá treinando uma semana, e aí o Flamengo teve que receber o jogador de volta, porque o Corinthians voltou atrás no acordo verbal e depois emitiu um comunicado oficial nas redes sociais, botando a culpa no Flamengo. O Flamengo não gostou nem um pouco, obviamente, e ainda tem a ótima relação entre Rodolfo Landim e John Textor. Não custa nada lembrar que na época que o João Gomes estava muito próximo de ser vendido ao Wolverhampton, o John Textor demonstrou interesse em João Gomes para o Lyon e o Rodolfo Landim queria vender o João Gomes para o Lyon por conta da boa relação. Agora o Flamengo quer fazer negócio com o Botafogo. E o jogador e os seus empresários dão prioridade ao Corinthians, por vários motivos. Até porque, sejamos francos, galera, o Mateuzinho viveu o dia a dia do Corinthians lá durante uma semana. Conversou com o Mano, conheceu novos companheiros. Eu, no lugar dele, ia querer a mesma coisa. Não vou negar para vocês, tá? Ah, mas no Corinthians tem risco de não receber. Gente, na boa. Pode até não receber em dia, mas vai receber. Enfim, o cara quer vestir a camisa do Corinthians, o pai dele é torcedor corintiano. Eu acho que nesse caso o Flamengo poderia ouvir um pouco o lado do jogador. Ah, mas o Corinthians é caloteiro, tem que tomar cuidado. Gente, garantias bancárias, pagamento à vista, isso tudo é negociado. Então fica aí a atualização desse assunto para vocês e segue a novela Mateuzinho. Vou te falar, Botafogo e Corinthians brigando por Mateuzinho, hoje terceira opção no Flamengo. Para vocês terem noção como o futebol brasileiro está carente de lateral. Não é só direito não, lateral esquerdo também. Sobre Léo Ortiz, galera, eu vou ler exatamente aqui o que me disse um dirigente há pouco antes de eu começar a gravar esse vídeo. Perguntei, Léo Ortiz, novidade? Vem? Aí a pessoa me respondeu, nas condições atuais, não. Eu perguntei, quais condições são essas, sabe? Aí ele falou, as condições que o Bragantino quer, 8 milhões de euros. E eu perguntei, o Fla chegou a quanto? Nossa última proposta foi de 6 milhões. Ainda não apresentamos uma nova proposta oficial. Mas o Bragantino está pedindo 8 milhões de euros. Ou seja, reduziu já. Antes era 10, já foi para 8. A imprensa que acompanha o dia a dia do Red Bull Bragantino está dizendo que o Léo Ortiz está relacionado para o próximo jogo do Red Bull Bragantino no Campeonato Paulista. Então, segue a novela Léo Ortiz para saber se vai vestir a camisa do Flamengo ou não. E a gente vai acompanhando essa novela capítulo a